porque esse material de hoje, dessa aula específica ao vivo... Olá, muito boa tarde, desculpe. Começando, um bom dia, que é o professor Henrique do curso Lógica. Nós temos aula ao vivo agora de resistores. Esse capítulo é relacionado a efeitos de Aulis e aplicação dela de questões de vestibulares, tá bom? Nós temos aqui nossos queridos alunos presentes na aula. Aqui, fale oi, Maria. Oi. Cadê porque você está de bandana? Ah, tá. Ficou para a história agora, Maria. Lógico. Então, vamos lá. Quando nós trabalhamos com efeito de Joule é chamado efeito térmico. Quando uma corrente elétrica ela atravessa um determinado material, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Quando eu falo resistência elétrica, é um material condutor, como, por exemplo, um material metálico. Em termos bem grosseiros, tudo conduz corrente elétrica, depende da potência, da intensidade da corrente elétrica. Até madeira conduz corrente elétrica sob condições especiais. A questão é que a gente está falando de materiais condutores, simples, como, por exemplo, um pedaço de cobre. E esses materiais eles oferecem resistência à corrente elétrica. Essa resistência de corrente elétrica ela é expressa pelo que nós chamamos de lei de Ohm. Lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a intensidade de corrente elétrica, perdão, a DDP, aqui DDP entre os pontos A e ponto B. Ele fala que a DDP entre os pontos A e B é igual à resistência elétrica de um resistor multiplicado pela intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Essa propriedade, que nós chamamos de resistência elétrica, é simplesmente a capacidade de um material de dissipar energia, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que nós vamos estudar mais detalhadamente. Nós podemos expressar essa relação entre DDP e resistência de material através dessa fórmula, U igual a R vezes I, também conhecida como URI. Quando nós fazemos isso, nós podemos dizer que resistência, na verdade, é a razão entre a DDP aplicada no circuito e a intensidade da corrente elétrica que passa efetivamente por ele. A partir de agora, nós vamos representar esses resistores da seguinte forma. Nós temos o ponto A, o ponto de entrada da corrente. Isso aqui, esse tracinho que eu fiz aqui, significa um resistor de resistência R, e aqui é o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma DDP entre os pontos A e B, e, obviamente, neles passa uma intensidade de corrente elétrica I. E é assim que nós vamos trabalhar. Essa unidade de resistência, é dada por essa letra grega aqui, que significa Ohm. O-H-M. Ohm. Então, é essa que nós vamos trabalhar, e é isso que nós vamos montar. Alguma dúvida? Beleza. Os resistores que nós vamos trabalhar aqui, vamos verificar características de um resistor. Os resistores que nós vamos estudar a nível médio, é claro, são chamados de resistores ômicos. Eles são chamados de resistores ômicos porque sua resistência ela é constante. Se você fizer um gráfico, que nós falamos, um gráfico de DDP pela intensidade de corrente elétrica, você vai perceber que ela começa no nível 0 e vai aumentando aqui. Intensidade I1, aqui I2, aqui I3, e aqui DDP1, DDP2, DDP3. Quando você junta todos esses gráficos aqui, você tem o que nós chamamos de uma linha reta dentro de um resistor harmônico. Então, embora seja contraproducente, o nome disso aqui significa curva de um resistor. É engraçado, né? Curva de um resistor. Porque se você pegar as diferentes DDPs e intensidades de corrente elétrica aqui, você vai achar a resistência quanto? R. Quanto que é a resistência aqui? R. Quanto que é a resistência aqui? R. Ou seja, quando você tem um resistor não homônico, que é o caso que nós não vamos estudar, ele é uma curva. Então, todas as vezes que for uma curva ou for uma coisa esquisita, assim, não é um resistor homônico, porque o resistor homônico, quando você descobre as resistências elétricas dele no decorrer da intensidade de corrente elétrica pela DDP, ela é sempre uma função afim, ou seja, ela é constante.
Tá, mas como você vai aplicar isso na prática? Vamos tentar fazer um exercício para a gente ver como a gente aplica isso. Vamos fazer um pequeno exercício bem básico para a gente entender como funciona isso na prática, tá bom? Pessoal, está quente hoje, não está? Para efeitos históricos, o Brasil hoje está abaixo de 5 graus, 3 graus. Quer dizer, o sul do Brasil, né? Em Manaus está 40. Com sensação de 42, né? O gráfico representa a curva característica de um resistor homônico. Determine a resistência desse resistor e a DDP dos terminais, quando o resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 1,6 A. Vamos fazer o desenho esquemático da situação. Eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um resistor de resistência R aqui no ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma DDP, que é uma DDP de A para B. Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Letra A. Esse gráfico determina a resistência do resistor. Resistência do resistor, temos que pegar aqui. O que é isso daqui? Isso aqui é DDP para uma intensidade de corrente elétrica I. E vamos descobrir a resistência R. Qual a fórmula que eu vou utilizar? Lei de Ohm. Fala, Uri. A DDP nessa situação é quanto? 36. Quanto que é a resistência? Sabe Deus. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica? 8. O interessante, senhores, por favor, deixe-me deixar bem claro. Aqui teremos uma intensidade 1, aqui teremos um U1, aqui teremos uma intensidade U2, aqui temos uma DDP2. Em todos os casos, nos infinitos pontos dessa reta, nós acharemos a mesma resistência, porque pelo fato desse gráfico ser uma reta, é o resistor homônico. E se é o resistor homônico, significa resistência constante. Logo, se eu descobrir a resistência para uma DDP de 36 volts, e para uma intensidade de corrente elétrica igual a 8 amperes, significa essa resistência R igual a quanto? 36 dividido por 8. R igual a quanto? Fazendo de cabeça, 36 dividido por 8, 4. Gostou do. 4,5. Olha, desculpe, Maria. Muito bem. Parabéns, tá? Letra B. O que ele quer saber? A DDP dos terminais de resistor. A única coisa que é constante no resistor homônico, não riam, tá? É a resistência, tá? Porque para cada ponto, eu vou ter uma DDP e uma intensidade de corrente elétrica correspondente. Então, quando ele pergunta quanto que vale a DDP nos terminais do resistor, DDP linha eu vou chamar, quando a intensidade de corrente elétrica, para uma nova intensidade de corrente elétrica, os dados do problema são os seguintes. Ele quer saber a DDP, aqui, por uma resistência R, que eu já descobri que é constante, que é 4,5 ohm, para uma intensidade de corrente elétrica de 1,6 ampere. Então, quanto que essa DDP linha é igual à resistência, que é 4,5, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que é 1,6. Essa DDP vai ser igual a quanto? 4,5 vezes 1,6, isso aqui vai ser igual a 7,2 volts. Mais fácil do que isso. Só enganar. Pois é. Então, agora que nós já entendemos como funciona isso na prática, podemos aplicar isso na lei de Joule, que é a continuação do nosso assunto. Vamos lá. A lei de Joule é a transformação de energia elétrica em energia. Deixa eu me escrever de bonitinho, tá? O que é a lei de Joule? Lei de Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Em resumo, podemos descrever assim, que energia elétrica é igual à quantidade de calor. O que é essa energia elétrica? Essa energia elétrica é igual à potência multiplicado pelo intervalo de tempo.
uma palavra de cautela. Existem várias formas de calcular uma potência. Só um minuto, rapidinho, meninos. É excepcionalmente tem que dar uma saída. Obrigado, seu Carlos. Oi? Sim. É, pessoal, desculpa, o cheiro está um pouco forte comigo. Deu uma marimbada aqui. Ô, amazonense. Bora lá. Existem várias maneiras de calcular essa potência. Potência, eu já expliquei essa fórmula no capítulo anterior, né? Pode ser o quê? Fala, pui, pui. Potência pode ser resistência multiplicada por I ao quadrado. E potência pode ser relacionado também com a DDP sobre a resistência elétrica perdão, desculpa, é o ao quadrado sobre R, perdão. Potência pode ser o ao quadrado sobre R. Eu não vou passar nesse momento da aula o porquê dessas fórmulas, de onde eu tirei elas. Não cabe tanto aqui, a gente não vai precisar disso. A grande questão é que você vai ter que lembrar dessas três maneiras de calcular a potência. Tome cuidado. O que é constante aqui é a resistência. A DDP relaciona-se com intensidade de corrente elétrica para cada caso, para cada situação. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? A DDP, então beleza aqui, vamos verificar aqui. Beleza, nós falamos que energia elétrica é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Um pequeno detalhe, só um pequeno detalhe mesmo. Essa potência é dada em watts e esse tempo é dado em segundos. É por isso que a energia elétrica no sistema internacional é dada na unidade chamada joule. Por isso que o nome é feito joule. A grande questão é que eu posso relacionar isso para unidades que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, aqui no Brasil, nós contamos a energia elétrica de casa em quilowatt-hora. Então, obviamente, é necessário, às vezes, transformar essa potência para quilowatt e o tempo é colocado em horas, mas isso não é complicado. Assim, eu falei que quando você relaciona a energia elétrica, você pode falar de uma transformação de energia elétrica para quantidade de calor. E essa quantidade de calor, lembrando do segundo ano, quantidade de calor é o quê? MC multiplicado por delta teta, quando nós falamos de calor sensível, ou quantidade de calor é igual a ml, quando nós falamos de calor latente. Caso você não esteja familiarizado com essas fórmulas, verifique a minha aula de calorimetria e mudança de fase. Essa quantidade de calor é massa, calor específico e variação de temperatura. E esse calor latente é massa multiplicado pelo calor latente de fusão, de evaporação, de condensação, etc. Vamos aplicar isso nos exercícios para ver como é que se faz? Não é complicado, tá? Tudinho. Excelente pergunta, Maria. Essas unidades, a Maria está perguntando bem assim, Henrique, quando nós estudamos calor sensível, calor latente, nós trabalhávamos com massa em gramas, principalmente, calorias por grama. Agora é diferente? Ela perguntou isso para mim agora. É diferente, claro, porque nós trabalhamos com sistema internacional, nós somos chiques, tá? A massa tem que ser em quilogramas. Consequentemente, a unidade de calor específico, que vai ser joule por variação de temperatura, tem que ser de acordo com isso, ou seja, a gente tem que fazer as transformações caso sejam necessárias. Não se preocupe, eu vou mostrar como fazer isso nos exercícios, está bem? Agora que eu fiz essa revisão bem básica, vamos fazer essa aplicação direta nas atividades. Vamos lá. Vamos fazer essas daqui mesmo, tá bom? Só um minuto, por favor.
Só um minuto. Alô, boa tarde, querido. Você está melhor? Eu sei, querido. Mande o pessoal aqui de tarde aqui comigo, tá bem? Tá. Mais 50 vai dar ou só vai precisar de mais, querido? Não, eu tô falando que eu vou mandar 50 pro senhor. Você vai precisar de mais para comprar os remédios? Então eu vou mandar mais, tá bom, querido? Mande comigo aqui 4 horas, tá? Tá, se cuide, pelo amor de Deus, não vai ficar pulando aí, tá bom? Pular nada das meninas, tá? Por favor. Tá bom, então. Tchau. Esse é o Carlos, aquele velhinho lá. Não, não, que ele fez cirurgia no olho. Aí ele fala o seguinte aqui, olha. O resistor de resistência elétrica igual a 20 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes. Determine, letra A, a potência elétrica consumida pelo resistor e letra B, a resistência elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 segundos. Nesse caso específico aqui é direto, porque é do sistema internacional, não vamos ter grandes preocupações. Ele fala, anotando os dados do problema, resistência R igual a quanto? Igual a 20 ohms. E é percorrido por uma intensidade de corrente elétrica igual a 3 amperes. Determine letra A, a potência elétrica. A potência elétrica, nesse caso, utilizando os dados que eu tenho que lembrar que potência pode ser U multiplicado por I, potência pode ser R multiplicado por I ao quadrado, e potência pode ser U ao quadrado sobre R. Eu vou utilizar essa fórmula por causa dos dados envolvidos no problema, tá bom? Então, vai ficar como potência igual a R multiplicado por I ao quadrado. Então, essa potência vai ser igual a quanto? A resistência R multiplicado por I ao quadrado. Essa potência vai ser igual a 20 multiplicado por 9. Essa potência vai ser igual a 180 watts. Letra B, a energia elétrica consumida no intervalo de 20 segundos. O que é energia elétrica? Energia elétrica é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Lembre-se, energia elétrica é a quantidade de tempo que depende da potência da tua chapinha e do tempo que você usa a tua chapinha. Então, colocando aqui, energia elétrica é igual a quanto? A potência, que é quanto? 180 multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 20. Então, essa energia elétrica vai ser igual a quanto? 18 vezes 2, 36, 00, 3.600 watts. Bem simples, na verdade. Bora fazer mais uma aqui. Essa daqui é legal, olha, eu gostei dela. É muito legal, né? A gente corta de qualquer jeito, ele faz bonitinho, né? Ai, meu Deus, deixa eu comer tarde hoje. Absurdo, minha esposa não quer. Comida do restaurante da irmã dela é muito boa. Já, R48, ele fala o seguinte aqui. Em 0,5 kg de água contida em recipiente, mergulhe-se durante 7 minutos um resistor de resistência elétrica igual a 2 ohms. Se o resistor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, calcule a elevação de temperatura da água, supondo que não haja mudança de estado. É uma palavra de cautela, por favor. Quando nós trabalhamos com essas unidades, é sistema internacional. Sistema internacional é MKS, metros, quilogramas, segundos. E a unidade de calor específico, anotem aí. Calor específico é dado em joule. 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 Ficou claro? Que é a unidade do sistema internacional. Fala, senhora. Não, pode falar. A senhora está com uma dúvida? Tá bom, deixa eu terminar aqui.
Então, vamos lá. Primeiro, anotar os dados do problema. Eu tenho uma massa de quanto? 0,5 kg contida no resistor durante intervalo de tempo de 7 minutos. 7 minutos rola, Maria? Fala, não. Tem que transformar para segundos. Vai dar quanto? 420 segundos. Multiplica por 60, tá? E o resistor é um resistor de resistência 2 ohm. E é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 ampere. Calcula a elevação de temperatura. Olha, calcula a elevação de temperatura. A elevação de temperatura que a gente fala é a chamada variação de temperatura. Então vai ficar como isso daqui? Fazendo o cálculo, vai ficar energia elétrica tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a quantidade de calor. E o que é energia elétrica? Energia elétrica é potência multiplicado pelo intervalo de tempo. E o que é quantidade de calor? É massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. A pergunta do problema é o valor dessa variação de temperatura. Quanto que vale a potência? Essa potência eu vou calcular a parte, tá bom? Potência, eu tenho a resistência e a intensidade de corrente elétrica, então eu vou utilizar a fórmula R multiplicado por E ao quadrado. Então, potência vai ser igual a quanto? A resistência, que é 2, multiplicado por 5 ao quadrado. Potência vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 50 watts. Então, coloque aqui 50. O intervalo de tempo eu também já tenho, que é 420 segundos. Cuidado, sistema internacional, tem que ser em segundos. Ele falou 7 minutos, a gente coloca em segundo, 420 segundos, que é igual a massa. Quanto que é a massa do corpo? 0,5 kg. Essa unidade está correta? Tranquilo, 0,5 kg. Qual o calor específico? Ele falou que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama. Cara, é o seguinte, a gente tem que colocar isso daqui em perspectiva, tá bom? 1 caloria por grama tem duas coisas erradas aí. Caloria e grama, tá bom? A gente tem que colocar tudo isso daqui para sistema internacional. E se é sistema internacional, significa que essa quantidade de calor vai ter que ser igual a quanto? Essa quantidade de calor vai ter que ser dada em joule. Ele falou que 1 caloria é 4,2 joules. 4,2 joules por grama. Henrique, tem um problema aqui. Olha só, pessoal, preste atenção. Até agora, esse momento, na vida de vocês, vocês nunca se preocuparam com as unidades, só com a fórmula. Parem com essa vida de vocês. Vocês têm que fazer a chamada análise dimensional. A análise dimensional é uma competência do Enem. Então, por favor, prestem atenção. Aqui está em joule por grama agora. Só que eu coloquei aqui em quilograma. E eu falei que o cálculo é todo feito em quilograma. Não duvido, não estou renegando o que eu falei. Eu estou apenas fazendo uma adaptação. Se o calor específico está em caloria por grama, apenas por uma questão matemática, eu vou colocar aqui 500 gramas, tá bom? Para organizar. Quanto que é o calor específico? 4,2, porque vai ficar assim, olha. Vai ficar 500 gramas multiplicado pelo calor específico, que é 4,2 joules, dividido por grama, multiplicado pela variação de temperatura. Grama com grama cancela. Não é que é legal? Não, acabei de dizer. Você vai trabalhar com a unidade para cada caso, tá bom? Porque vai cancelar. Bom, agora que está tranquilo, podemos fazer o cálculo propriamente dito, tá bom? 50 dividido por 500 vai dar quanto? Vai dar 10 aqui. Então, 420 é igual a 10, multiplicado por 4,25 multiplicado pela variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura vai ser igual a quanto? A 420 dividido por 42,5. Essa variação de temperatura vai ser igual a quanto? 420 dividido por 42,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 9,88, aproximadamente 10 graus Celsius, tá bom? Essa é a variação de temperatura que é colocada. Basta multiplicar por 60. 1 minuto equivale a 60 segundos, 7 minutos é 7 vezes 60, tá bom?
Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Vamos complicar um pouquinho relacionando agora para volume, tá bom? Uma torneira elétrica. Uma torneira elétrica fornece 2 litros por minuto de água. Isso é uma vazão, né? 2 litros por minuto de água a temperatura de 40 graus Celsius. Sendo que a temperatura da água de entrada é de 20 graus Celsius. A resistência elétrica da torneira vale 20 ohms, 28 ohms. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor da torneira. Dados: densidade da água igual a 1 kg por litro e o calor específico da água igual a 1 caloria por grama multiplicado por grau Celsius, sendo que 1 caloria equivale a 4,2 joules. Não esqueça que a pergunta do problema é descobrir quanto que vale a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor. A relação que nós temos aqui é efeito Joule, que é o aquecimento da água que tem no nosso chuveiro. Um pequeno detalhe, tá bom? Chuveiro é uma das coisas mais maravilhosas para queimar em casa, para ocorrer acidentes. É por isso que quando for fazer o seu chuveiro na sua casa, faça com isolamento bem feito com alguém que entenda. A segunda coisa que a gente vai trabalhar com chuveiros é que a resistência elétrica ela só pode ser ligada quando tem água dentro do chuveiro. Então, a primeira vez que você for ligar o chuveiro, então quando for embora a água da sua casa, por favor, encha o chuveiro de água, o corpo dele, e depois liga o botão de aquecer água, senão vai ser uma explosão maravilhosa. A terceira coisa de segurança de chuveiro é uma resistência elétrica. Pelo amor de Deus, não fique mexendo no botão enquanto a água está correndo, tá? Isso é uma por favor, pessoal, isso aí é uma coisa básica, né? A água conduz corrente elétrica sob dadas situações. Então, vamos lá, continuando. Então, o que é que nós temos aqui? Energia elétrica é igual a quantidade de calor. O que é energia elétrica? Energia elétrica é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo, que é igual a quantidade de calor, que é MC multiplicado por delta teta. Como ele quer saber a intensidade de corrente elétrica tem resistência, mais uma vez, eu vou utilizar a fórmula potência igual, só isso aqui, né? Potência igual a resistência multiplicado por I ao quadrado, multiplicado pelo intervalo de tempo, que é igual a MC multiplicado por delta teta. A pergunta do problema é qual o valor da intensidade de corrente elétrica. Então, vou ter que descobrir quanto que vale esse daqui. Vamos analisar. Eu tenho a resistência? Tenho. Tenho tempo? Tenho. Ele falou que é 2 litros por minuto. 2 litros por minuto. Então, o tempo, adivinha quanto que vai ser? 1 minuto. O que mais? Temos a massa? Não, nós não temos a massa. Mas ele falou que a vazão... Vamos pensar um pouco aqui. A resistência, vamos substituir que nós já temos. A resistência vale quanto? Vale 28, a intensidade de corrente elétrica eu não sei. O intervalo de tempo, ele falou que a vazão é de 2 litros por minuto. 2 litros por minuto são 2 litros a cada 1 minuto, ou seja, 60 segundos. 2 litros por minuto, densidade, ele falou da água, que é igual a 1 quilograma por litro. Densidade é a relação de massa pelo volume. A densidade é 1, a massa é m e o volume é 2. Então, essa massa é igual a 2 kg de H2O. Nós vamos utilizar aqui. 2 kg de água. 2 kg de água. Qual o calor específico que ele deu para a gente? De novo, ele deu caloria por grama. Eu vou colocar em grama, tá bom? 2.000 gramas, 2 quilos de água, vale 2.000 gramas de água. Uma caloria equivale a 4,2 joules, portanto, vai ficar 4,2 calorias por grama, multiplicado pela variação de temperatura. Ele falou que a água entra a 20 graus Celsius e sai a 40 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura de cabeça? 20. A variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final, 40, menos a inicial, que é 20. Alguma dúvida aqui? Fazendo o cálculo, vai ser igual a quanto? Vou fazer direto, tá bom? Esse aqui vai ser igual a 28 multiplicado por 60. É porque dá para dar uma simplificada aqui, né? 2.000 vezes 4,2 vezes 20. Isso aqui vai ser igual a 168.000. I ao quadrado é igual a quanto? 168.000 dividido por 1.680. Isso aqui vai ser igual a 100. Olha que coincidência. I ao quadrado, I vai ser igual
a raiz de 100. I vai ser igual a quanto? 10 ampere. Bonitinha a questão, não é verdade? Maravilhosa. Pessoal, isso aqui não é complicado, tá bom? É uma aplicação mesmo disso daí. Para fazer só mais uma, aí nós já terminamos essa parte e vamos direto para os exercícios. E em seguida vamos estudar sobre o que é resistividade. Vamos lá. Tiraram um print aqui, meninas? Já, vamos lá. Próxima. Já, vamos lá, continuando aqui. O que que ele fala? Em um chuveiro elétrico, lê-se a inscrição. 2.200 watts e DDP de 20 volts. Deixa-me traduzir aqui. A potência desse chuveiro é de 2.200 watts, quando ligada numa DDP de 220 volts. De novo, é uma potência de 2.200 watts quando está ligada numa tomada de 220 volts. Ele fala, qual a resistência elétrica do chuveiro em funcionamento? Nesse caso, temos várias fórmulas, né? Potência é igual a R multiplicado por I ao quadrado, potência é igual a U multiplicado por I e potência é igual a U ao quadrado sobre R. Como eu tenho a potência, eu quero U, eu quero descobrir a intensidade corrente, a resistência elétrica, eu vou utilizar essa última fórmula, tá bom? Sim, tem que lembrar de todas as fórmulas. Potência igual a quanto? U ao quadrado sobre R. Vou descobrir o quê? Vou descobrir a resistência. Quanto que vale a potência? Potência vale 2.200. U ao quadrado é quanto? 220 ao quadrado dividido por R. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 2.200, que é igual a 220 ao quadrado, que é igual a 48.400, dividido por a resistência R. Isso aqui vai ser igual a quanto? Essa resistência R, essa resistência R vai ser igual a 48.400 dividido por 2.200, isso aqui vai ser igual a 22 ohms, uma resistência bem alta mesmo. Na letra B, o que ele quer saber? Quando ligado corretamente, qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa o chuveiro? Lei de Ohm, né? U é igual a quanto? R multiplicado pelo I. A DDP do chuveiro, quando está ligado nessa situação, quando ele fala ligado corretamente, é ligado segundo as características da etiqueta que existe no chuveiro. Isso aqui vai ser igual a quanto? 220, a resistência é R, que vale 22 ohms, é constante esse valor, e nessas condições, a intensidade de corrente elétrica vai ser igual a I. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 220 dividido por 22, isso aqui vai ser igual a 10 ampere. E, finalmente, letra C. Estando o chuveiro ligado corretamente, o que se deve fazer na sua resistência elétrica para aumentar a potência dissipada? É, Escute só, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque essa resposta é teórica. A potência é uma relação de R multiplicado por I ao quadrado. E potência também pode ser expressa da forma U ao quadrado sobre R. Alterar a intensidade de corrente elétrica ou a DDP que está ligado ao chuveiro, além de não ser uma coisa interessante, ela pode ser extremamente perigosa. O que você pode fazer para aumentar a potência do chuveiro, que é o que a gente faz quando mexe na chave seletora do verão ou inverno do chuveiro, é alterar a resistência dele. Quando você muda aquela chave seletora, você passa para resistências maiores ou resistências menores. A questão é que, por favor, tentem aprender e decorar isso que eu falei. Quanto maior a resistência, cadê, meu Deus? Olha só o que acontece aqui. Sob DDP constante,
Quanto maior a resistência, menor a potência. Porque essas relações, Maria, essas relações são inversamente proporcionais. Então, quando ele pergunta nessa questão, na letra C, estando o chuveiro ligado, o que deve fazer para que aumente a sua potência elétrica? É simples. Para que aumente a sua potência elétrica, nesse caso, nós temos o quê? Que diminuir a resistência. Porque potência e resistência sob DDP constante são valores inversamente proporcionais. É isso. Pessoal, essa aqui é a revisão básica de resistores elétricos. Na próxima aula, ainda na continuação da nossa aula, dos nossos alunos que fazem parte do nosso grupo, tem a resolução de exercícios comentados, toda essa parte. Também com muitas questões de vestibular. Então, verifique e tente anotar, tá bem? Abraço, deixa eu parar aqui a gravação.